Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos e investimentos. É ter com quem contar ao seu lado. Nossa saudação a todos, estamos dando início a mais uma edição do programa Painel aqui pela TV Erechim, em nome da Unimed Erechim, 52 anos dedicados à saúde e Sicredi Uniestados. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é poder contar, confiar e realizar. Sicredi Uniestados. Bom, o nosso programa de hoje vai falar sobre um assunto que deve interessar a todos que estão começando a assistir aí nas suas casas, enfim, nos seus locais onde costumam ver, e diz respeito à questão dos bombeiros de Erechim. Vamos falar sobre a estrutura geral, de equipamentos, de pessoal e tal. E, para tanto, estamos recebendo aqui o comandante da 2ª Companhia do 7º Batalhão, que fica aqui, tem a sua sede aqui na cidade de Erechim, no município de Erechim, que é o Major Estevão Falcão Pagliarim. É a primeira vez que ele vem ao programa nosso aqui e, por isso mesmo, desejo saudá-lo. Seja muito bem-vindo aqui. Muito obrigado hoje. Muito obrigado aos amigos da TV Erechim pela recepção. Estamos aqui para prestar todos os esclarecimentos aí sobre a corporação. Bom, falar um pouquinho aí, eu estava não habituado, mas entrevistei acho que umas 2, 3 vezes o comandante anterior, que era o, então, na época, tenente-coronel Bauer, né? Sim. Inclusive tenho com ele no contato até hoje, né? Vou ter que trocar aí. Por onde anda o Bauer? Só nos dá uma notícia. O comandante Bauer, ele agora comanda todo o batalhão, né? Sediado em Passo Fundo. Ele é o comandante do 7º Batalhão, então ele teve a promoção no final do ano passado e agora está comandando o nosso batalhão, que é o 7º Batalhão de Bombeiro Militar. Sim, nós estamos submetidos então ao batalhão lá de Passo Fundo. Isso. Nós estamos dentro da área da abrangência do 7º Batalhão, que é comandado pelo Coronel Bauer, e também estamos dentro do 2º Comando Regional de Bombeiro Militar, que é sediado em Caxias do Sul. Nós temos essas abrangências, né, no meio militar, aí, então agora nós temos a novidade de ter um comando regional. E este comando regional é em Caxias do Sul, comandado pelo Coronel Maurício Ferro. Quando o comandante, vamos falar mais simplesmente, dos bombeiros de Erechim, aqui, então, né, quando ele tem que se reportar alguma coisa quanto a equipamento pessoal, sei lá, aconteceu uma coisa, o contato dele é com Passo Fundo e depois Caxias, ou Passo Fundo faz com Caxias, ou como é que é? Nós temos uma estrutura, a estrutura militar, ela é dividida em pelotões, companhias, batalhões, comando regional e o comando geral, né? Então nós estamos aqui em Erechim em uma companhia hoje e o nosso contato imediato, seguindo a hierarquia, seria Passo Fundo. E aí Passo Fundo solicita ao comando regional hoje e o comando regional faz essa ponte com o comando geral em questões de efetivo, equipamentos, padronização de procedimentos. Então nós temos uma hierarquia a ser seguida para manter a padronização dos procedimentos, né? Vocês costumam se reunir de vez em quando em Passo Fundo? O comandante vem para cá? Ou as duas coisas acontecem? As duas coisas acontecem, né? Isso fica a critério do comandante do batalhão, mas temos uma reunião de oficiais normalmente, né, uma vez por mês, para alinhamento, que acontece em Passo Fundo. E agora, como é muito novo ainda o Comando Regional, né? O Comando Regional foi instituído o ano passado, em 2023,
final do ano passado, início deste ano. Então ainda nós temos que fazer ainda uma reunião de comando regional, mas ele já esteve visitando o batalhão, né, o coronel Maurício Ferro, já conheceu todas as instalações aqui das unidades do 7º Batalhão, recebemos a visita dele a semana passada, inclusive, até para que ele tenha todo o parâmetro. Esse que está, digamos, sediado em Caxias do Sul. Isso. Aí, Caxias do Sul pega toda a área ali de São Leopoldo, Novo Hamburgo, Caxias e aqui Passo Fundo são as 3 sedes de batalhão que comanda esse grande comando regional, né? A Grande Porto Alegre está fora, digamos assim. A Grande Porto Alegre tem o primeiro comando regional daí. Tem um comando regional para Porto Alegre, Canoas e a região do litoral ali. Uhum. Tá. Mas para Erechim não deixa de ser uma espécie de vantagem, ou enfim, porque o comandante Bauer esteve por um bom tempo aqui, né? Então ele conhece bem a nossa realidade. O comandante Bauer, ele é erechinense, né? Uhum. Então ele tem um grande conhecimento sobre a estrutura local, sobre todas as parcerias que auxiliam o Corpo de Bombeiros, né? Nós temos alguns programas aí de incentivo à segurança pública e o comandante Bauer foi muito efetivo nesses contatos aí para fortalecer o Corpo de Bombeiros, né? Nós temos o programa PSEG, né? Programa de Incentivo à Segurança Pública antes de sair aqui da região, o comandante Bauer fez um grande trabalho de explanação sobre este programa, que é muito importante para nós. É um programa que facilita a transição do ICMS, em vez de ser colocado no caixa único, ele pode ser destinado uma porcentagem para a corporação, né? Não só o Corpo de Bombeiros, mas também para as corporações de segurança pública. E o comandante Bauer, como era erechinense, tinha todos os contatos daqui, ele fez um grande trabalho. Uhum. Major, qual é os bombeiros em si são uma instituição à parte da brigada, porque teve um período que estavam ligados, eu não sei se permanece isso ou como é que funciona. Desde 2017 já somos uma corporação autônoma, né, com quadro próprio. Eu sou oriundo, sou da última turma de oficiais da Brigada Militar que se tornaram bombeiros, né? Fiz o último curso de especialização em bombeiro, então eu me formei na Brigada Militar, mas em 2017 tivemos que fazer a transição do quadro. E aí, cada oficial e os praças tiveram que fazer uma opção se queriam permanecer na Brigada Militar ou vir para nos novos quadros do Corpo de Bombeiro. E foi o que eu fiz, né? Eu almejei esse desafio de fazer uma nova corporação autônoma de segurança pública, né? Uma vinculada de segurança pública, como a gente diz, uma nova corporação. Uhum. Vamos falar um pouquinho sobre o Estevão, né? De onde é o Estevão? Enfim, é da região ou de onde? Eu sou natural de Santa Maria, né? Fiz a minha graduação em Direito na Universidade Federal de Santa Maria. Permaneci lá até o advento do concurso público para a Brigada Militar. E aí, na hora de fazer a opção, a minha esposa também é concursada aqui em Erechim, fiz a opção por vir para o norte do estado. Primeiramente, eu passei por Getúlio Vargas, um breve período ali, e depois fui chefiar a seção de análise. Toda a análise de prevenção de incêndios, né, que precisa ter no batalhão, eu chefiei durante 6 anos a seção de análise em Passo Fundo, então morei em Passo Fundo por 6 anos, e aí com a transferência do Coronel Bauer pela promoção dele, acabei vindo para comandar a 2ª Companhia em Erechim. Tá, mas a sua esposa já estava aqui? Ou... Sim, ela foi chamada antes de eu escolher a minha lotação. Uhum. Então ela foi lotada aqui na Universidade Federal Fronteira Sul, né? E ali em Getúlio Vargas, o que tem ali de... Ali é uma sede, é um pelotão vinculado à Companhia de Erechim, né? Então, quando lá em 2017, eu me formei final de 2015, em 2016, quando o quadro ainda era da Brigada Militar, nós ainda usávamos a farda da Brigada Militar, nós estávamos estruturando os locais onde os oficiais iriam ficar.
Então, ali, numa breve transição, eu fiquei ali por um período de 6 meses e logo fui até Passo Fundo para chefiar, para coordenar a primeira turma de formação já dos novos quadros, né? Tivemos uma turma de formação em Passo Fundo. Então, eu fui coordenador daquela turma e logo permaneci em Passo Fundo, chefiando a central de análise e também o curso de formação de soldados em Passo Fundo. O que levou, digamos, o senhor a optar por ser bombeiro, então? Porque é uma decisão relevante, assim como todas as demais, mas enfim. O Corpo de Bombeiros, assim como a Brigada Militar, tem uma importância na sociedade, né, que é proteger, né? Ambos protegem, né? Só que são formas diferentes. E o Brasil todo viu isso, que as atividades eram distintas. Muitos corpos de bombeiros eram integrantes das polícias militares no Brasil. Então, primeiramente, eu fiz um concurso para a Brigada Militar. E na hora da opção, eu entendi que a forma de atuação do Corpo de Bombeiros condizia mais com o perfil de atuação que eu desejaria ter, né? Além da expectativa de fazer um bom trabalho na área de prevenção de incêndios, né? Hoje eu ainda continuo estudando mais um pouco, né? Estou concluindo a Faculdade de Engenharia Civil, que ela tem uma certa vinculação com, né? Toda a vinculação com a prevenção de incêndio. Então eu continuo estudando para prestar um melhor serviço para a sociedade, né? Então essas valências que eu vi que eu poderia contribuir com a sociedade me levaram a querer enfrentar esse desafio de fazer uma nova corporação. O que nós sabíamos que não seria fácil, porque a gente já tinha a notícia de outros estados, sabia que precisaria engrenar esta máquina toda, que é um novo serviço a ser prestado. Já era um bom serviço prestado nos quadros da Brigada Militar, mas haveria de ter uma nova reestruturação para que o serviço fosse melhor ainda. Então foram esses motivos, né? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a estrutura, então, aí a estrutura que o senhor dispõe aqui na 2ª companhia. Nós temos uma boa estrutura aqui. Tanto de pessoal quanto de equipamentos. Nós temos uma boa estrutura de equipamentos aqui em Erechim. Como eu disse, oriundo deste programa que se chama PSEG, nós vamos receber mais um autobomba-tanque, a gente chama de ABT, né? Um autobomba-tanque novo, agora a expectativa é que chegue em agosto, ele já está em fabricação, mas além, já temos 4 ABTs só na cidade de Erechim, né? Alguns são mais antigos, carecem, né, de mais manutenção, mas nós temos um caminhão 2019, né, que é o nosso primeiro carro, então ele, em termos de caminhão, está muito bom. Vamos receber mais essa viatura. Estamos com o edital aberto pela prefeitura, utilizando os recursos do Funrebom, que ainda nós tínhamos recursos do Funrebom. Nós temos um encarroçamento para um novo autotanque, ou seja, um caminhão que só leva água, né, mas que é muito importante, porque ele vai ter 13 mil litros de água. E então nós estamos bem servidos de maquinário, digamos assim. Além de tudo, nós temos uma 4x4 e também pelo programa PSEG está para chegar aí com o apoio de todo o empresariado de Erechim, né? O empresariado teve uma contribuição muito importante tanto para o ABT quanto a 4x4. Vai chegar mais uma 4x4 para situações de resgate, ida até os locais sinistrados, ações de defesa civil. Então essas caminhonetas são muito importantes para chegar em locais difíceis, né? Principalmente com tudo que a gente viu aí destas chuvas que nós tivemos no mês de maio. Então nós estamos bem servidos de maquinário, de veículos no Corpo de Bombeiros de Erechim. Em questão de bombeiros militares, nós temos hoje para a escala, nós temos 22 bombeiros militares para a escala. Para a realidade de um pelotão seria suficiente, né? Já uma realidade de companhia precisaríamos de um pouquinho mais para nós podermos ter uma escala um pouquinho maior, mas a gente compensa com gratificações de hora extra, que a gente chama GSE, né? A gente acaba conseguindo fechar a escala com 4 ou 5 militares a depender do mês, né? Essa escala, digamos, hoje estão de plantão quantos? Hoje estão 4 militares de plantão.
Nós gostaríamos que fosse 5, né? Mas isso depende da chegada destes recursos, né, vindos do Estado. Mas isso não é pouco, digamos assim. Eu imagino que nesses 4 estejam um motorista ou 2. O atendimento mínimo numa ocorrência, e aí quando eu digo atendimento mínimo é no mínimo 3 homens numa situação de incêndio, né, um incêndio básico assim, numa residência pequena, nós conseguimos atender com 3 homens. Mas o ideal era nós termos assim, então nós temos guarnições mínimas, guarnições padrão e guarnições um pouco mais elástica, né? Só que nós enfrentamos uma realidade. Temos outros municípios para atender, né? Então essa realidade de efetivo no estado, ele acaba tendo que ser disseminado para outras regiões, né? Então a gente pleiteia com o comando sempre a vinda, né? Mas a gente entende também a situação do comando ter que mandar para outras áreas esse efetivo. O ideal seria 5 homens sempre, né? Mas nem sempre é possível. Então, digamos, numa situação de normalidade, são 4 homens, né? 4 homens entre um efetivo de 22. Isso. Trabalha a cada 3 dias, então? Isso, 24 por 72, né? Essa escala de socorro. Quando a gente fala homens, não é a forma mais correta, que eu até me referi assim, mas nós temos uma soldado feminina, né? Soldado da NUSA, então são homens e mulheres na nossa corporação. E, sim, são 22, em regime de 24 por 72, e ainda fazemos o trabalho de prevenção de incêndio, né? Ou seja, ainda tem que abrir um protocolo ali, né, para receber os profissionais da área de engenharia e arquitetura, cadastrar alguns planos que ainda são físicos, mas a maioria dos planos hoje são online. Eu acho que podemos até abrir uma nova pauta para falar também sobre prevenção de incêndio, que também é uma área que é muito importante. Então, fazendo uma observação aqui, quando a gente se refere a 4 homens ou 22 homens, nós estamos falando sempre de bombeiros, né? Sejam homens, sejam mulheres. Né? Erechim tem uma, então? Tem uma, soldado da NUSA, integrante dos nossos quadros aí. Temos a felicidade de termos hoje em toda a corporação, né, cada vez mais o ingresso do público feminino interessado nessa área. E traz toda uma nova dinâmica e um novo viés para a corporação, né? Ela tem uma nova visão sobre as coisas, então é muito bom. Porque na brigada já é um tanto quanto meio Sim. que, né, já há um bom tempo a incorporação das... Sim, e o Corpo de Bombeiros ao mesmo tempo, né? Então elas fazem o serviço exatamente igual a todos os homens e correspondem da mesma forma que os homens também. Agora vamos voltar à questão dos caminhões. Aí. Vamos falar de uma linguagem mais simples assim para as pessoas assim. Um caminhão-tanque, vamos referir assim. Né? Um caminhão-tanque tem quantos ele pode? Deve ter de vários, né? De quanto a quantos mil litros tem? Um ABT, um autobomba-tanque, quando a gente fala bomba... Isso. Um autobomba-tanque, ele funciona, ele chama bomba porque ele tem uma bomba de incêndio para tocar a água, né? Enquanto que um autotanque, ele leva a água para transferir de um caminhão para o caminhão, que é o autobomba, que consegue ter essa propulsão de água para o incêndio. Então, um autotanque, ele costuma ter mais litragem, porque ele é o caminhão de abastecimento. Então, esse caminhão novo que está agora com o edital aberto, ele tem uma capacidade de 13 mil litros de água. 13. E um caminhão normal que vai no incêndio, o primeiro carro nosso, esses caminhões costumam ter 5 mil litros. Mas tem de 3, tem de 4 mil litros em algumas cidades, mas o nosso aqui tem 5 mil litros. Então, ele, dependendo da vazão, há que se ter ali um controle, né, do incêndio, para que a gente não fique sem água, ou que chegue o outro abastecimento, ou que chegue o caminhão reserva, ou o segundo carro, que a gente chama, né? Então, há que se ter essa dinâmica, o chefe da guarnição tem que ter esse conhecimento de ter o controle da vazão de água para que ele não fique sem água numa situação de incêndio, né? Agora, para uma cidade como Erechim, tomara que não ocorram incêndios de proporções, enfim, mas vocês estão habituados a pegar normalmente o quê? Assim, incêndio
numa casa, enfim. Às vezes é mais comum do que a expectativa da população. Até perguntar, mas o bombeiro sai uma vez por mês para um incêndio? Não, toda semana tem um incêndio em uma residência, num veículo. A gente pega bastante incêndio em veículo, caminhões. Às vezes esquenta a lona do freio ali, começa um princípio de incêndio, pega o incêndio numa cabine de caminhão, nós somos acionados. Então é veículo, é fogo em mato que não pode se alastrar para as residências, ou seja, no terreno baldio. Às vezes uma pessoa coloca fogo em lixo. Esse lixo... Nós já vivemos esses períodos aí. Principalmente no verão, né? Sim, claro. Então nós temos que ter esse cuidado. Então o Corpo de Bombeiros, ele vai então... Casas abandonadas é muito comum também, infelizmente, né? A gente vê muitos sinistros de incêndio em casas abandonadas, mas assim... Nós temos uma situação de corriqueira, de atendimento a sinistros, mas a grande saída do Corpo de Bombeiros é para atendimento a PH. É uma área muito importante, atendimento pré-hospitalar. A grande saída do Corpo de Bombeiros, então, em média, de 7 a 9 ocorrências por dia, é para atender acidentes de trânsito, queda da própria altura, acidente nas nossas indústrias, infelizmente, acidentes de serviço, né? A gente atende também, que a gente tem uma resgate, uma ambulância, né, como é conhecida, e a gente atende em conjunto com o SAMU, com os outros entes. Tá, sem querer direcionar a quem, né, eu normalmente penso quando é preciso um socorro, né, para algum ferido, eu penso no SAMU, sim. Mas os bombeiros fazem isso também. Sim, são atendimentos que se complementam, né? Eu me refiro na cidade. Assim. Sim, são atendimentos que se complementam. Quando a gente tem uma situação clínica, né, o Corpo de Bombeiros deve ser chamado o SAMU. Por exemplo, tem que ministrar algum medicamento, né? E o Corpo de Bombeiros não faz, mas uma imobilização, um atendimento de sinistro, em que haja uma colisão, um veículo, uma queda, o Corpo de Bombeiros ele tem essa habilitação a fazer esse serviço, né? Então o trabalho é a imobilização e levar o mais rápido possível para o hospital, com toda a técnica que se exige de um atendimento pré-hospitalar. Então, o Corpo de Bombeiros pode ser acionado nessas situações também. Além de tudo, quando nós temos esses acidentes nas estradas, nós temos equipamentos próprios para tirar das ferragens as pessoas, né? Às vezes a gente chama de extricação veicular. Então, para fazer esse trabalho exige técnica, porque você tem que saber o que está... Nós manipulamos ferramentas pesadas, ferramentas potentes de extricação, e nós temos que ter toda a técnica, é o Corpo de Bombeiros que tem esse aparelho. Então, além de tirar a pessoa da melhor possibilidade possível, ele ainda tem que estar habilitado a dar suporte básico de vida para ela. Pois é, mas e como é que se mantém esse digamos, essa qualificação, digamos assim, de você fez um curso, sim. Mas aonde é que tu se atualiza, digamos, nessa área mais de saúde, assim, de socorro? Nós temos dentro da nossa corporação, há cursos com o mesmo nome da atividade, né? Então, se o bombeiro, e aí fica a opção do bombeiro mesmo, a corporação lança um edital e lança um edital, normalmente é no início do ano, com a disponibilização das datas de cursos. Então, se o bombeiro ele quer ser mergulhador, ele vai ter um curso específico para mergulho. Se ele quer ter uma melhor compreensão sobre resgate veicular, tem um curso específico para resgate veicular. Da mesma coisa, salvamento em altura, da mesma coisa, combate a incêndio. Ou seja, o bombeiro ele tem uma formação lá no início da sua carreira que é generalista, né? Ele vai aprender um pouquinho de cada área. E depois tem cursos específicos para ele ser o operador mais apropriado. O ideal é que cada pelotão tenha pelo menos um operador bem habilitado em cada área para que ele possa passar as técnicas para os demais. Mas a formação básica já dá o conhecimento necessário para a atuação cotidiana. O que a gente está falando aqui é uma especialização, né? Sim, mas aí a minha referência foi no sentido assim, nós temos o bombeiro fulano de tal, que está lá na corporação há 17 anos. Sim.
vamos supor, há 12 anos, né? Ou há 20 anos. Ele fez o seu básico, o seu curso e tal. Ele não vai, digamos assim, deitar em berço esplêndido ali. Bom, eu já fiz o meu curso, né? Nós, aqui no batalhão, no 7º Batalhão, nós temos uma rotina de treinamentos anual, em que a gente procura passar em todos os pelotões, padronizando procedimentos. E aí entra, às vezes são 2 ou 3 dias de treinamento para que a gente reúne esforços, na verdade, né, com o centro de capacitação que nós temos em Passo Fundo, e levamos até cada pelotão e fazemos oficinas. Nessas oficinas, os comandantes de pelotão, olha, eu preciso de uma atualização em APH. Ok, vamos fazer uma atualização de 2 dias. E aí nós repassamos a técnica e também o que deve ter mudado na doutrina sobre atendimento, porque nós temos doutrina de APH, doutrina de altura, doutrina de salvamento veicular. Então nós fazemos essas atualizações anuais. O senhor dispõe aqui, eu estou falando do senhor como, digamos, o segundo pelotão aqui, a segunda companhia. Ela dispõe hoje assim de 3, 4, 5 especialistas, de pessoas, de bombeiros mais especializados, vamos supor, em altura, em acidente, em mergulho. Nós temos o sargento Everton Gato, que é uma referência em altura, por exemplo, né? Só para dar exemplo, nós temos o soldado William, que foi para um treinamento de combate a incêndio especializado. Eu sou instrutor de combate a incêndio do Estado, então a minha área de especialização é combate a incêndio e perícia de incêndio também. Mas o combate a incêndio aqui, nós temos aqui em Erechim um centro de treinamento. Nós temos 2 centros de treinamentos de combate a incêndio no estado. Um em Erechim, que é na Três Vendas, no Oscar Salazar, lá tem um centro de treinamento em que são 3 containers modulares em que a gente coloca fogo através de pallets, a gente consegue fazer um treinamento com uma proximidade muito real assim, do que acontece na prática, fazendo situações de resgate à vítima, colocando o bombeiro numa situação de provação, realmente, para que ele saiba das possibilidades do seu equipamento. Quando a gente usa uma capa de proteção, uma balaclava, ela tem um sentido. E quando a gente coloca o bombeiro naquela situação dentro de um container, ele consegue ver a necessidade de estar bem equipado para poder fazer o socorro. Além de submeter ele a todas as dificuldades que é carregar uma vítima em situação de sinistro. Então, hoje, só a Bento Gonçalves e Erechim tem esse equipamento. O nosso ainda um pouquinho mais completo, porque são 3 containers que se interligam. E a gente pode fazer vários exercícios dentro desses containers com absoluta segurança, né? Com profissionais que treinaram para isso e conseguem submeter novos bombeiros de todo o estado para fazer essa capacitação em combate a incêndio. O senhor, já que o senhor falou nas Três Vendas, lá existe, digamos, um ponto de bombeiros assim para atender aquela região lá, ou me parece que no passado havia, não sei. Hoje nós, as Três Vendas já estão nessa situação de capacitação. A gente não consegue abrir, como eu disse, pela situação da escala, a gente consegue manter 4 bombeiros, então eles têm que ficar agrupados aqui na sede da companhia, por esse motivo. Sim. Claro que se numa expansão de efetivo, né, se Erechim galgar mais efetivo no futuro, aí nós teríamos a condição ele serve como um aquartelamento também. Haveria, digamos, ele tem estrutura para receber... Tem estrutura, poderia melhorando algumas coisas, enfim. Com certeza. Hoje ele é um centro de capacitação. Se formos lá, tem pallets estes para a gente efetuar o exercício até o teto, assim, né? Porque ele serve para isso. Mas ele teria a situação de ser um quartel também. É porque a gente ouve falar muito na expansão da cidade, né? E, obviamente, quanto mais perto os bombeiros estiverem, seria o ideal, né? Sim. Mas nem sempre isso é possível. Agora, nesse período aí, nessas cheias, nessas coisas todas que aconteceram e tomara que tenham passado e tal,
Vocês tiveram muito trabalho, deram suporte a municípios próximos, como é que foi? Aqui em Erechim nós tivemos, se não me falha a memória ali, 2 e 3 de maio tivemos uma situação de chuvas muito fortes aqui na cidade. Nós, inclusive, fizemos alguns resgates ali no Rio Dourado. Gaurama nós fizemos resgates, mas ali principalmente Barra do Rio Azul, né? Tiramos, junto com o apoio da Brigada Militar, né, do policiamento ambiental, tiramos 14 pessoas de cima de um prédio ali em Barra do Rio Azul. Tirando essas situações que foram pontuais aqui no norte, nós não tivemos a situação de crise que foram a região metropolitana, Vale do Taquari e a Serra Gaúcha, né? Mas mandamos efetivo para lá logo nos primeiros dias. Ficamos numa situação até, assim, foi toda a corporação mesmo, assim, foram mobilizados. Ficamos com pouquíssimos homens aqui, fizemos uma escala intermitente aqui, inclusive, para poder não deixar desguarnecido Erechim, claro, mas com aquela situação de crise que foi extraordinária, nós fizemos forças-tarefas, o Estado fez forças-tarefas de todos os municípios do interior e mandou para essas regiões aí, para poder dar o suporte que realmente não era previsível e nunca tinha ocorrido desta forma, né? Então foi uma mobilização que no tempo que eu estou nos bombeiros eu não tinha visto ainda, né? Eu acho que ninguém tinha visto aí essas coisas que aconteceram aí, eu fico só imaginando, né, que era uma questão emergencial, né, e envolvendo muitas pessoas, cidades, enfim, né? Então, realmente, os bombeiros de Erechim são muito requisitados na região. Claro que depende de quando não acontece nada, tá tudo bem, mas numa média, assim, o que dá para se dizer? O bombeiro de Erechim, ele tem 19 municípios, contando com Erechim, tá? Então, 18 mais 1, né? Então, nós temos, além, 18 municípios para atender, se forem chamados, se nós formos chamados, uma situação de resgate veicular, uma situação, inclusive de incêndio, mesmo que a gente saiba que uma situação de incêndio, meia hora vai fazer muita diferença, a gente vai lá para ver se não propagou para outras edificações, a gente vai fazer o rescaldo. Hoje a gente tem uma realidade também, e é importante a gente falar, nós temos os bombeiros voluntários, são chamados, estão credenciados conosco, são os SCABs, né? Serviço Civil Auxiliar de Bombeiro. Nós temos muitas prefeituras que têm esse serviço. Então, o que acontece? Eles dão o primeiro atendimento e, se extrapolar a capacidade deles, aí o Corpo de Bombeiros vai aproximar e vai auxiliar. Então, esse serviço auxiliar de bombeiros, ele é mediante um credenciamento, e esse credenciamento tem que ter itens mínimos para poder fazer esse suporte. Não é o serviço de bombeiro militar propriamente dito, mas é um serviço que dá uma segurança inicial para a população lá. Então, eles fazem um trabalho também excelente aí. A maioria dos municípios tem isso? A maioria eu não posso dizer, eu digo alguns municípios já têm. Alguns têm. Claro que se der um incêndio aí numa casa e tal, até que os bombeiros de Erechim chegam, às vezes leva 40 quilômetros, mais 60, 30, enfim. Nós estamos falando de municípios, às vezes 2, 3 mil habitantes, 4 mil habitantes, não tem como, nós sabemos que o Estado não vai ter uma corporação lá. Então, a gente sabe que é importante a municipalidade se organizar e constituir um serviço mínimo ali, um atendimento básico para proteger essa população, né? Porque são patrimônios, normalmente são edificações que não vai gerar um risco muito grande a vidas, mas são patrimônios que podem se perder e não precisariam se tiver pelo menos um caminhão ali à disposição para fazer o primeiro combate, né? As pessoas leigas, como eu e a maioria, uma pergunta que vai muito assim, nossa, mas já pensou se aí sim Erechim com esses prédios, com esses... Né? Será que Erechim tem condições, será que os bombeiros de Erechim têm condições de chegar até quantos andares? É uma pergunta simples, não sei se faz sentido, acho que faz. Hoje, a técnica construtiva, né, que nós temos nas edificações, elas dão bastante segurança para que o incêndio fique confinado. Quando eu digo técnica construtiva,
não é por acaso que nós temos portas corta-fogo nas escadas, né? Então, quando nós passamos de uma certa altura, é exigido que se tenha uma escada própria para a emergência. Essa escada ela vai ter proteção, vai fazer com que o fogo fique compartimentado só naquele andar e não progrida. Então, existem várias regras de prevenção de incêndio para construir uma edificação e que são avaliadas pelo Corpo de Bombeiros. Mediante... Isso está dentro daquele plano de prevenção de incêndio. Isso, exatamente. Que no próximo bloco nós vamos... Isso está dentro. Então, a segurança ela é muito mais dada por, a gente chama de proteção passiva, que é a própria forma de construir que dá esta proteção, do que propriamente uma proteção ativa, que são alguém indo lá e apagar o incêndio. Às vezes o incêndio, por falta de combustível, ele vai, devido à técnica construtiva que foi empregada nessas edificações, ele vai se extinguir. O Corpo de Bombeiros vai lá, vai fazer todo o rescaldo, vai fazer o acompanhamento, vai subir até o andar e vai dar o combate, mas o que vai fazer com que as pessoas consigam se salvar mesmo são essas técnicas construtivas que facilitam a saída mais rápida. Enfim. As escadas, exatamente. Vamos pegar um prédio aqui em Erechim que tenha essas escadas. O bombeiro, para chegar lá no 8º andar, 10º andar, ele vai pela escada, então essas escadas nossas dos bombeiros, sim, dos veículos, chegam até a qual altura? Nós temos escadas de variados tamanhos, né? Hoje o Corpo de Bombeiros de Erechim não conta mais com uma escada funcional para resgate, né? Então o acesso do Corpo de Bombeiros é por dentro da edificação pela escada de emergência, retirando as pessoas pela escada de emergência, tá? Em Porto Alegre nós temos uma escada lá, Magiros, que chega a 80 metros, né? 60 metros, 80 metros lá, que foi agora adquirida agora. Não temos mais aqui? Aqui nós não temos uma escada funcional, na atualidade ela não está funcionando, porque é uma escada muito antiga, foi adquirida há muitos anos e ela não pôde mais ser dada manutenção para ela. Eu lembro, estou recuperando aqui um incêndio que houve na Maurício Cardoso, de proporções, né, e eu não cheguei a ir lá, eu não estou mais atuando exatamente como repórter e tal, né? Eu fiquei em casa. O combate ali foi como... Isso foi... De fora para dentro. De fora para dentro. Nós tivemos agora... Eu imagino que não havia como ingressar ali naquela... O Corpo de Bombeiros, normalmente, nessas situações, ele vai criando seus acessos em meio ao fogo. Ele vai criando os seus acessos e vai extinguindo e vai adentrando a edificação, né? Vai fazendo uma rota segura ali, vai vendo as situações aparentes de colapso, vai estudando a edificação e vai ingressando, né? Eu nunca me esqueço daquele filme Inferno na Torre, que é um filme assim que ilustra, em parte, ou bem até isso, né? O pessoal vai indo, a escada ia até um ponto, sim, né? E também ali revela uma outra coisa muito importante, que foi até um conflito de um jogando a responsabilidade do outro, né, do comandante dos bombeiros com o engenheiro responsável pela construção lá da obra e tal, e material de segunda e essas coisas todas. Estou falando do filme, né? Sim. É muito importante a gente ter que a população às vezes não sabe, ela não tem o dever, né, de saber para que serve, mas porque às vezes não tem o conhecimento adequado sobre certos materiais. Mas aí a gente vê nos prédios, às vezes, né, a gente passa pelos prédios, vai ingressar num prédio comercial e vê uma porta corta-fogo aberta. Ali é a condição que nós estamos dando para que, se ocorre um incêndio, para que a fumaça entre por essa porta e inabilite uma saída. Então as pessoas, quando botam o calço numa porta corta-fogo, elas estão, na verdade, atentando contra a própria segurança, né? Ou a segurança daquele local. Então a gente tem que, se a gente soubesse para que serve aquelas, exatamente para que serve, né? Que é para dar estanqueidade. Você pode explicar isso depois do nosso... Claro. Nós vamos fazer o intervalo, depois o senhor explica um pouco mais detalhadamente isso. Nós estamos conversando hoje com o Major Estevão, que é o comandante da 2ª Companhia dos Bombeiros aqui de Erechim. Nós já voltamos. O Hospital Unimed Erechim é para todos.
todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para a frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos e investimentos. É ter com quem contar ao seu lado. Muito bem, nós estamos de volta aqui em nome da Unimed Erechim, 52 anos dedicados à saúde, e Sicredi Uniestados. Aqui na Sicredi não é só dinheiro, é poder contar, confiar e realizar. Sicredi Uniestados. Nós vamos dar prosseguimento, então, à entrevista aqui com o Major Estevão, que é o comandante da 2ª Companhia do 7º Batalhão de Bombeiros aqui de Erechim. Vamos falar um pouquinho sobre, então, o PPI, né? Esse, né, o Plano de Prevenção de PPCI, Incêndio. né? PPCI. O Plano de Prevenção contra Incêndio, ele tem diversas modalidades, né? Vamos começar, acho que é importante falar que edificações menores que 200 metros quadrados hoje não exige mais uma regulamentação que passe pelo Corpo de Bombeiros. Isso não exime que se tenha o extintor de incêndio, a placa de saída de emergência, os equipamentos básicos, o treinamento ali de brigadista, tá? Então, edificações com menos de 200 metros quadrados só não precisa mais, com o advento da Lei de Liberdade Econômica, não precisa mais que tramite um plano pelo Corpo de Bombeiros. Então, isso é uma questão que é importante, que foi modificação recente, mas de 200 a 750 metros quadrados, nós temos uma condição de fazer um plano online, sem necessidade de planta baixa, né? Nós temos 2 riscos, o risco médio e o risco baixo, sendo que o risco médio precisa de um profissional da área de engenharia e arquitetura para assinar uma ART, que vai para o sistema. E a partir de 750 metros quadrados, então nós estaríamos falando de um PPCI completo, que a gente diz. Esse PPCI completo, hoje, ele é apresentado também na rede mundial de computadores, aí na internet, 24 horas por dia, 7 dias por semana, um profissional da área de engenharia pode protocolar um plano de incêndio e esse plano de incêndio ele é analisado hoje dentro do nosso batalhão em Passo Fundo. Depois de que ele é analisado e todos os requisitos são enfrentados ali, né, verifica-se que tem um atendimento da legislação, o proprietário ou o responsável técnico, que nós chamamos, ele faz a solicitação da vistoria. Aí que nas unidades do interior, aqui, por exemplo, em Erechim, nós vamos na edificação e atestamos que o que foi planejado está na edificação, nos devidos locais, né? A hidráulica, hidrantes e mangotinhos posicionados com as suas mangueiras, o extintor de incêndio posicionado, os certificados de brigadistas atualizados, e aí nós fazemos a vistoria. Após a vistoria, então, o vistoriador, ele libera no sistema e o comandante da unidade, ele faz a liberação do alvará. Esse seria o rito de um PPCI, né, no Plano de Prevenção contra Incêndio. Eu digo que ele é o fator primordial de segurança das edificações, né, porque, como eu disse no bloco anterior, não se basta ter um corpo de bombeiros na edificação preparado para combater. O plano de prevenção faz com que os sinistros não sejam tão graves e que as pessoas, num eventual sinistro, saiam com sua vida resguardada em situações de incêndio. Então, essa é a importância do PPCI, né? Uhum. Isso aí foi muito discutido lá naquele caso lá de Santa Maria, né? Enfim, lamentável, né?
Mas isso vale para tudo, para prédio, para residência, para... Não, a residência ela não é abarcada. Mas digamos que o sujeito faça uma residência aí de 2 andares, de 3 andares. 2 andares. Sobrados, residência onde tenha uma família, a gente chama de unifamiliar, elas não precisam ter o PPCI. Agora, multifamiliares, que aí nós temos os prédios, né? Os condomínios verticais, estes sim são abarcados pelas regras de prevenção. E são, digamos, a ferramenta principal para que a gente tenha uma rota de fuga segura das edificações, né? Nós falamos hoje de prédios de 30, 40 andares, né? Que precisam ter esse planejamento para que, em ocorrendo o sinistro, esse fogo fique confinado e não se alastre por toda a edificação. Existe uma escala de fiscalização, assim, não só já fez do prédio tal, depois nunca mais vai lá, ou vamos pegar algum clube, né? Os prazos eles são divididos em 2 e 5 anos. Edificações com maior risco alto. Por exemplo, nós pegamos aí os casos então citados, né? uma danceteria ou boates. Ele tem de 2 em 2 anos que ser submetido a uma revistoria. Ele não precisa apresentar um novo plano, se a edificação estiver da mesma forma como estava, quando foi apresentada da primeira vez, ele pede uma revistoria, o Corpo de Bombeiros vai lá, atesta que todos os equipamentos ainda estão funcionando, estão nos seus devidos locais e ele é liberado por mais 2 anos. Por um prédio, por uma indústria de risco baixo, aí o prazo passa a ser 5 anos. Então, a cada 5 anos, o Corpo de Bombeiros faz essa mesma sistemática. Aliás, o Corpo de Bombeiros faz mediante provocação. A empresa tem que pedir essa vistoria e o Corpo de Bombeiros, o que ele faz da sua forma autônoma? São fiscalizações, que a gente chama de vistoria extraordinária. Então, se o Corpo de Bombeiros vai numa edificação com o objetivo de fiscalização, a gente chama de vistoria extraordinária, aí tem as autuações por descumprimento, que a gente faz, inclusive nos nossos bares e boates aí muito frequentemente. Isso é feito? É feito, nós temos ordens do comando geral, às vezes submetendo a que algumas regiões façam, não é todo final de semana, mas tem uma periodicidade estipulada em que a gente vai nas edificações. As edificações muito visadas são as edificações de reunião de público, que a gente diz, né? Isso é feito em termos na prática ou é se verificar a documentação, os papéis? Não, esses locais onde tem reunião de público, ou ambos. É feito na prática. A gente vai em horário de funcionamento, verifica a capacidade, verifica se os extintores estão adequados, se estão funcionando, a gente verifica se as rotas de fuga elas não estão obstruídas, né? São fatores principais, né? Tem um checklist ali que o vistoriador, fiscalizador, nesse caso ele age como um fiscal, em que ele verifica se esses locais estão condizentes com o plano apresentado. Também não pode ter um plano que foi apresentado para vender, por exemplo, para ser um comércio de bebidas e lá dentro está funcionando uma boate. Tem classificações distintas. Então, ele vai estar irregular se estiver funcionando fora da sua classificação original mencionada no plano de combate a incêndio, né? Sem dúvida. Vamos falar um pouquinho, nós temos um tempinho ainda, vamos falar um pouquinho sobre esse período de inverno aí, né? A gente vê muitas as casas com ar-condicionado ligado o dia inteiro, ou de repente estufas, em situações, gente com fogão a lenha, fogão a gás, assim, fogão antigo a lenha, mas que é com botijão de gás, né? O que o senhor recomendaria, assim, numa geral, assim? O cuidado básico para quem não tem esses pontos de contato, né, entre uma superfície aquecida e... Mas uma coisa é a faísca, a outra é o aquecimento. A superfície aquecida, às vezes você tem um fogão a lenha, uma lareira perto de uma cortina, de um tapete, esses cuidados básicos que se deve ter de
ou não apaga quando vai dormir, né? Não elimina a chama, não elimina o calor. Todas essas... quando você não está mais vigilante, tudo isso aí é fator de risco, porque ele pode entrar em contato, uma faísca, uma fagulha numa superfície facilmente combustível, como uma cortina. Hoje os materiais não são mais como há 40, 50 anos atrás, que demorava mais para pegar fogo. Hoje os estudos mostram que o fogo ele é muito mais veloz devido aos materiais que nós temos. A característica, a química dos materiais que nós temos faz com que o fogo ele evolua muito mais rápido. Então nós temos que ter esse cuidado. Carpetes, cortinas perto de superfícies aquecidas como fogão a lenha, como lareira, tem que ter esse cuidado. Temos situações também, hoje nós temos essas lareiras portáteis, né? Muito cuidado com essas lareiras portáteis, porque ela é uma alimentação manual, com um líquido combustível altamente inflamável, que às vezes é o álcool, um álcool etílico, um álcool próprio para essa lareira, mas de qualquer forma a alimentação com ela já acesa é um fator de risco muito grave, né? Nós já tivemos acidentes aqui no norte do estado que vitimaram pessoas por causa da má alimentação, né? Então tem que ter todo esse cuidado, tá? Para usar esse sistema. Sem falar aí na limpeza recorrente das chaminés, porque é um ponto em que, às vezes, o Corpo de Bombeiros é uma chaminé que estava obstruída, e aquela, às vezes, num restaurante, a gordura que se forma nessa chaminé faz com que tenha um princípio de incêndio. Às vezes não é grave, mas assusta clientes, assusta moradores, então tem que ter esses cuidados. E para residências, eu diria que o fator principal assim é a fiação elétrica, né? Ter uma revisão periódica dos equipamentos, da manutenção elétrica é importante, porque nós não estamos livres aí de termos incêndios de origem, um curto-circuito, né? Uma sobrecarga no sistema que possa originar um incêndio. E esses incêndios aí são, digamos assim, silenciosos, porque a gente não sabe onde ou quando vai acontecer, mas quando acontece, por falta de revisão, eles podem levar a perder uma residência inteira ou vitimar pessoas, né? Essa questão da sobrecarga é uma coisa importante, interessante, né? Porque às vezes é ar-condicionado, é chuveiro, tem casas que não suportam tudo, né? Não suporta. Às vezes o mau dimensionamento ou o dimensionamento que foi feito há anos atrás sobre uma outra regra, né? Pode fazer com que hoje os equipamentos mais modernos, todos ligados ao mesmo tempo, essa rede não suporte essa sobrecarga. Então é importante ter uma revisão, principalmente em prédios mais antigos. Uhum. Temos 2 minutos e 40 ainda, assim, no geral, o que a comunidade poderia fazer para auxiliar mais os bombeiros, ou as instituições, ou o poder público, ou o empresariado, enfim? Além do que já faz? Além do que já faz, eu acho que a comunidade de Erechim ela é muito proativa, né? Eu digo assim, eles nos comunicam sempre. O empresariado de Erechim, eles pedem muitos cursos. A gente hoje a gente está restabelecendo os cursos aí. Nós temos muitos pedidos de curso de brigadista, da Lei Lucas. A gente presta a Lei Lucas também, né? Atendimentos de APH. Mas o que eu posso dizer é que a comunidade de Erechim, ela é muito atuante, ela briga por nós mesmo, pelo Corpo de Bombeiros. O empresariado, ele comprou a ideia do Programa de Incentivo à Segurança Pública, e essas ideias que nós levamos, elas estão chegando em forma de investimentos, né? Num ABT novo, numa caminhoneta 4x4 nova, que com certeza vai atender bem a população. Se eu tiver um tempo aí, Odi, eu queria deixar também uma situação aí com as enchentes. Nós tivemos um prejuízo na telefonia, né? Às vezes, se a população aí tiver alguma dificuldade em chamar o Corpo de Bombeiros, nós implementamos um WhatsApp também, tá? Além do 193, que é o nosso número de referência, continue fazendo a chamada por 193, mas tem algumas operadoras que estão com dificuldade de estabelecer o contato. Então, nós temos o número 8414-9198,
tá? 8414-9198, que ele está sempre com o chefe de guarnição. E ele pode ser uma ferramenta para comunicar o Corpo de Bombeiros de qualquer sinistro, qualquer atendimento que a gente possa fazer. Ok, eu agradeço então a sua participação aqui, né? Nos colocamos à disposição sempre que os bombeiros, sempre que o senhor entender viável, né? E que tenha o mínimo trabalho possível. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade desse espaço e a TV Erechim, de nós podermos falar um pouquinho da nossa corporação, para que a população entenda o que a gente faz, como a gente pode ajudar, e a gente está sempre aí para servirmos ao público, né, da melhor forma possível. Muito obrigado mais uma vez a todos de casa, muito obrigado também, até uma próxima. Boa noite. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo, desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos, se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor? Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, Créditos e investimentos. É ter com quem contar ao seu lado.